algumas vezes de como ele virou o capitão do Santos. Pelo amor de Vou Deus. contar aqui que ele me contou. Não, teu pai levantou a Júlio Rimé, cara. Tava pensando nisso agora aqui, cara. Tem noção do que representa pra história e do que isso pode ter representado pra você, porque muitos dos caras como você que tiveram um espelho, eu não vou chamar de pesado, não, vou chamar de muito inspirador. Porque o cara com um cara desse te inspira, né, cara? Todo mundo vê só pelo lado da cobrança, mas não, às vezes esse cara elevou o sarrafo tanto que às vezes você nem tinha tanto ímpeto de chegar tão longe, pode ser que nem chegue, mas por ele estar tão alto, tu vai estar muito distante dos outros, porque ele vai te levar pra cima, porque ele tá distante dos outros. Pô, tu, assim, quando tu começou a jogar, tu tinha noção dessa parada? A gente já falou sobre isso aqui, mas, porra, o cara levantou uma taça do mundo que ninguém vai levantar mais, porque a Júlio Rimé foi uma vez só que aconteceu. E, porra, cara, todo mundo te cobrava, tu falou, mas tu imaginava que, tu tinha pra você que isso te dava mais força do que atrapalhava? Pô, cara, assim, eu vou te falar, assim, já falei isso, assim, em outras entrevistas, assim. Ele era meu pai, cara. Eu nunca vi ele assim como Como um como atleta. Carlos Alberto. Entendi. Entendi. Pô, esse cara é meu pai. Então, assim, Levantou a taça, o problema é dele. ele não... Depois, assim, vamos dizer, quando eu comecei a jogar lá no Fluminense, Sim. aí você, assim, Começa a mensurar. começa a mensurar. Aí eu acho que isso é uma coisa que acontece, acho, com todos os filhos de Claro. caras que foram jogadores, assim, grandes e tal, que tentam jogar. O cara, primeiro ali, o cara, pô, vou jogar mais do que ele, vou superar esse cara, não sei o que e tal. Depois você vai vendo que Que não dá. realmente não dá, porque, assim, não vou dizer que você não consiga, é porque, assim, é difícil você também comparar épocas diferentes e Estilo de estilo jogar diferente. times também Time que... diferente. Por mais Você parecido joga- que vocês fossem, seu pai tinha um pouco mais de velocidade, não é isso? Sim, Era mais e a forma de jogar era diferente. Entendi. Então, assim, agora, é assim, cara, o meu pai, uma hora, assim, uma hora você percebe, o cara é considerado o maior jogador de todos os tempos. Pra tu chegar ali, Porque é cara, difícil. muito Você vê difícil. os filhos de jogadores de grandes nomes, para eles vencerem essa barreira é muito difícil, porque muitos deles perdem a identidade. Sim, Você não perdeu. Você foi conhecido como Alexandre Torres, né? sim. Mas muitos deixam de existir como nome. Quem é aquele jogador? É o filho do Zico. É o filho do Bebeto. Mas qual é o nome dele? E é o filho. E as pessoas exigem que eles sejam pelo menos igual É, e acabam que ficam pelo meio do mas caminho. não dá, cara. Assim, tipo assim, um pouco. Como é que você vai ser igual o Carlos Alberto Torres? Não dá, Não igual dá. o Bebeto, igual o Zico, igual o Pelé. Isso. Então, Não, Raul, o Edinho foi jogar de goleiro, pô. Completamente diferente. só para fazer raiva. É isso. Não, é porque assim, de repente tem isso na cabeça Claro. do cara, pô, cara, Ele se vai- eu quero ser jogador, mas não vai dar pra eu jogar como camisa Não, 10 do Santos. Não, ele vai e é a forma do cara Não, até se proteger, o subconsciente do cara até sem ele querer. Às vezes, isso às aí, vezes é mas automático. não, mas é isso Às No vezes é mesmo. período que automático. você teve no Brasil, ele te acompanhava os jogos, te ligava, Não. se Assim, para falar, ó, eu acho que hoje tu deu mole. não, o meu pai, assim, isso também é uma coisa que me ajudou muito. Ele nunca me botou pressão. Pô, maneiro. Ele sempre, ele incentivou, mas ele nunca ficou pô, tem que fazer isso, vai ali, não sei o quê. Vai. Ele não falava. Às vezes, raramente, assim, quando ele sentia alguma coisa assim, Que tava no ar. que, pô, às vezes, assim, uma entrevista, alguma coisa assim, ele falava, porque ele tinha, assim, O meu pai, ele é um cara, assim, que... Eu sempre comento isso. Ele tinha uma cultura do futebol, sabe? Ele tinha um conhecimento. Entendi. Você Ele sabe? entendia como funcionava o futebol por dentro. Eu Ele- trabalhei ele- um pouco com ele, eu sei como é que é isso. Ele sabe, ele sabe. Ele fala, pô, cara, se tu for por aqui, tu vai se machucar. Porque eu já vi vários caras
Como tu falou, a parada deu confusão no Vasco, ele foi lá. Foi lá, é. Entendeu? Ele percebia que precisava dele ali, da experiência dele, ele foi lá e resolveu. Ele tinha uma sabedoria, assim, Ótimo, do sabedoria. futebol que me ajudou. Não é à toa que ele era o capitão naquele time que só tinha Então. extraterrestre, né, cara? Exatamente. Pô, você, assim, Não é, Iberê? eu já contei essa história aqui não, mas já contei essa história algumas vezes, de como ele virou o capitão do Santos. Pelo amor de Vou Deus, contar pô. aqui, que ele me contou. Ele falou que ali na época que ele foi... O Santos tinha o cara que é o maior capitão de todos os tempos do Santos, que é o Zito. Zito, já ouvi falar. Tanto que a A abraçadeira tem o Z. Zito. Caraca, é verdade, eu não sabia porque tinha o Z, não. É. Eu já reparei. O Zito é considerado o maior capitão na história do Santos. E pro meu pai também era. Meu pai, ele gostava do Zito. Meu pai falava assim, o Zito é o jogador que faz tudo bem. Até bater um lateral, ele era volante. Batia lateral, batia córner, batia falta. Tudo bem. Tudo bem. Meu pai falou, pô, é um cara que tudo do futebol ele sabia fazer. E era um capitão, tinha moral no Santos. Ele tinha um Respeito, né, cara? respeito. Só que quando meu pai foi pro Santos, o Zito estava encerrando a carreira. Ele ainda chegou a jogar com o Zito na seleção e no Santos, mas ele estava encerrando. E naquela época, o Santos, por causa do Pelé, né, principalmente por causa do Pelé, naquela época tinha uns jogos fora do Brasil, excursão. Sim. Eu ainda peguei. Tu pegou a excursão? Peguei uma, graças a Deus. Falei até aqui. Uma do Luiz, que eu fui pra Espanha. Então, antigamente tinha aquela excursão que tu ficava assim, uns 40 dias viajando. E o Santos muito mais por causa do Pelé. Meu pai falou que o Santos excursionava no início do ano, quando voltava das férias, no meio do ano e no final do ano. O Santos, naquela época, ele foi bicampeão da Libertadores. Eu falei, pô, mas meu pai falou, pô, depois o Santos não quis jogar mais na Libertadores. Ele preferiu excursionar, porque Dava os caras mais dinheiro. dava mais dinheiro. E numa dessas, cara, pô, o Pelé chegou e falou, pô, meu pai falou assim, com justiça, porque pô, o Pelé tinha que jogar todos os jogos, era no contrato. Mas o cara tava cansado, cara. machucado, não sei o que, o cara tinha que entrar em campo. Aí o Pelé falou, não, tudo bem, mas eu quero ganhar o bicho maior. Justo. Justo. Só que para aumentar do Pelé tinha que diminuir dos outros. Mas assim, meu pai falou, pô, ok, é justo, mas os jogadores, você sabe como é que é, negocia, né? Claro. Aí- E a excursão só existia por causa do Pelé. Do Pelé. É bom Aí- que a galera entenda isso. Aí o meu pai disse que chegou lá, não sei, ele mesmo falava, pô, nem lembro por quê. Os caras falaram para chamar o diretor, que eles queriam falar que não iam viajar se ganhasse menos o bicho. Aí meu pai falou, pô, não sei porque. Eu que fui lá falar com o diretor para ele se reunir com os jogadores, né? E o time do Santos, é bom pra galera entender que era uma máquina, Não, o né? time do Santos só tinha jogador de seleção. A metade era da seleção brasileira. Não, e destaque da seleção Sim. brasileira. Bom pra galera Aí- entender isso. Meu pai foi lá, falou com O diretor. o diretor. O cara, tudo bem. Fala com os caras aí para depois do treino, eu vou lá conversar com eles. Meu pai disse que o diretor chegou lá e falou assim: ó, vou avisar um negócio para vocês. Quem não quiser viajar, não precisa viajar, não. É um time de juvenil e o Pelé. O negócio é o Pelé aí. Agora, quem não quiser viajar, quem tiver contra esse negócio aí, não quiser ganhar bicho menor, levanta o dedo. Meu pai levantou. Ele olhou, Venderam ele. só ele ali com o dedinho levantado. Venderam teu pai. Aí Bando de ele ficou assim, né, cara? Aí meu pai falou, aí o diretor, ó, seu Carlos Alberto, depois vai lá na minha sala que quero falar com o senhor. Aí meu pai, caramba, não sei o que ficou. Na época do passe, Sim. falou, pô, esse cara vai me encostar, não vou jogar mais no Santos. E agora? Ficou pensando isso, né? Aí foi, tomou banho, aí foi lá na sala do vice-presidente, né, na época, que é vice-presidente de futebol do Santos. Falou, pô, um cara brabo pra caramba. Aí disse
que o cara chegou lá. Senta aí. Meu pai sentou, cara. Parabéns. Gostei da tua atitude. É o seguinte. A partir de hoje tu vai ser o capitão do Santos. Tu vai ser o único que vai ganhar o bicho ainda. Mas não fala pra ninguém, não. Pô, tá. Ok.